Mais uma praga atinge o Egito. Os egípcios presenciam bolas de fogo cair do céu. Ramsés assistirá ao Egito ser destruído. Ramsés apavorado faz promessa a Moisés. Fique até o final e descubra que promessa é essa. Resumo de Os 10 Mandamentos entre 8 e 13 de maio, segunda-feira, 8 de maio. Datã e Abiram zombam por Corá ter sido enganado por Uné. Aholiabe e Bezalel avistam Datã paquerando Débora e cobram explicações dele. Joquebede se comove ao ver Assir e Eucana pedindo desculpa por terem roubado o cajado de Moisés. Miriam fica surpresa ao saber que Judite e Ana foram demitidas do trabalho. Abigail e Leila sofrem por verem a tristeza de Hur. Caroma repara na tensão de Nefertari e aconselha a rainha a alertar Ramsés caso ele esteja correndo perigo. Pazir decide avisar Ramsés que Uné é a assassina de Seti. Animada, Uné acompanha Amenhotep em um treino de espadas. Miriam avista Hur caminhando arrasado e observa penalizada, sem ser notada. Joquebede se preocupa ao imaginar o que Ramsés poderá fazer para conter a nova praga. Nefertari revela para Ramsés que Uné matou Seti e Pazir confirma a acusação, deixando-o furioso. Um oficial informa a Uné que o rei exige que ela compareça com urgência na sala do trono. Ramsés condena Uné à morte por matar Seti e Maia, provocar a morte de Enotmir e trair a confiança do soberano. Uné fica indignada por ter sido condenada à morte e pede para ir a julgamento, mas Ramsés é irredutível. O faraó se desculpa com Nefertari e diz para a rainha que não teve escolha. Ele deixa a esposa sozinha com Pazir e os dois conversam. Ela diz para o pai que ouviu a conversa que Uné teve com ele e decidiu entregá-la ao rei quando escutou as ameaças que fez. Durante a conversa, Nefertari confessa a Pazir que ainda ama Moisés e chora emocionada. Judite e Miriam conversam enquanto observam Hur em seu sofrimento pela morte da princesa Enotmire. As duas se despedem e Miriam vai ao encontro do amado. Os dois conversam e ele diz que sente falta da princesa. Miriam não consegue esconder a mágoa que ainda sente por Hur e ele se desculpa pelo passado dizendo que jamais quis magoá-la. Corá pergunta para Arão como será a nova praga. Desconfiado de que foi Apuqui quem mandou Corá perguntar, o hebreu vai até o feitor e diz que Deus irá enviar uma intensa chuva de pedras e fogo, deixando todos ao redor surpresos. Arão diz que quem estiver desprotegido irá morrer e diz para Apuqui proteger a sua família. E Queni dá ordens para outros oficiais e pede para ficarem atentos pois uma nova praga deve atingir o Egito. E Uné é levada para a prisão e deixa Queni intrigado. Pazir diz para Simut que Nefertari contou ao rei sobre a morte de Seti. Moisés lê um trecho do que escreveu para Joquebede e a deixa emocionada. Nefertari conta a Amenhotep sobre a condenação de Uné e deixa o príncipe espantado com as maldades da avó. E Queni conta a Baquemut sobre a prisão de Uné e deixa o general assustado com medo de que ela possa contar que foi ele quem deu cobertura no assassinato de Seti. Miriam conta a Joquebede que Hur pediu perdão a ela. A hebreia disse que, embora tenha perdoado Hur, ainda sente mágoas. Terça-feira, 9 de maio. Joquebede diz para Miriam perdoar Hur com o coração e então ficará mais leve. Baquemut vai até a cela de Uné e diz para ela não tentar incriminá-lo. A víbora conta que se ela for executada, ele também será e o deixa aflito. Ela então diz que ele deve ajudá-la a fugir. Arão diz que irá com Moisés para um monte onde irão invocar a nova praga e pede para os filhos se protegerem. Miriam diz para Oséias que Ana está na vila e o deixa empolgado. Ele diz para a tia que em seu coração já perdoou Apuqui pela morte de seu pai. Miriam se emociona com as palavras do sobrinho e reflete sobre si mesma. Zelofiade e Abigail trocam juras de amor e falam sobre o nascimento do filho. Moisés e Oséias vão até a casa de Hur. O libertador conversa com Hur e oferece solidariedade ao seu sofrimento. Oséias entrega o colar que foi de sua mãe para Bezalel arrumar. Apuqui diz para Ana, Jairo e Judite que não pisem para fora de casa. Baque diz para Aholiabe que está preocupado com os irmãos, já que a próxima praga pode ser bem perigosa. Nefertari visita Uné na cela.
A vilã tenta manipular mais uma vez a filha dizendo que pode ajudá-la a conquistar Moisés e surpreende a rainha. Cínicos, Apuki e Jairo brindam a nova praga na casa de Sena e dizem que o Egito precisa mesmo de um pouco de chuva. Ramsés anuncia que 6 hebreus devem ser enforcados, um para cada praga. Pazer tenta interceder sobre a decisão do faraó, mas o rei diz que não voltará atrás e ainda diz que um dos hebreus deve ser Joquebede. Os oficiais vão até a vila e começam a capturar os hebreus para execução. Pazer pede a Nefertari para conversar com Ramsés. Mas o pedido é ignorado pela rainha. Oficiais entram na casa de Arão e pegam Eleazar. Outro oficial vai até a casa de Zelofiade e o captura para também ser executado. Baquemut enfim vai até a casa de Joquebede e a pega pelo braço dizendo que são ordens do faraó. Moisés tenta interceder pela mãe, mas Baquemut ignora o pedido. Joquebede pede a Moisés ter fé e continuar seguindo as orientações de Deus. Moisés sofre ao ver Joquebede sendo levada pelos oficiais egípcios, mas segue firme na sua missão. Zelofiade, Joquebede, Eleazar e mais 2 hebreus são levados ao palácio para serem sacrificados. Datã e Safira se espantam ao descobrirem que hebreus estão sendo levados para serem enforcados. Moisés incentiva Arão a seguir com ele. Ramsés brinda com a família comemorando a captura da mãe de Moisés. Ana e Judite se revoltam com os comentários de Apuki e saem de casa. Sofridos, Moisés e Arão seguem para longe da cidade. Oséias, Eliseba e Abigail choram desesperados ao presenciarem Joquebede, Zelofiade e Eleazar seguirem para a forca. Gaigi e Uri decidem verificar o que está acontecendo. Simut vai até a cela onde está Euné. Ele diz que ainda dá tempo da vilã se arrepender, mas a megera não o escuta e grita mandando ele se retirar. Quarta-feira, 10 de maio. Caroma e Radina comentam sobre a decisão do faraó de executar os hebreus. Uri e Gaigi seguem para o local da execução. Mequetre e Tais fazem compras no comércio da cidade com os filhos. Ana e Judite chegam ao local do enforcamento. Inês se desespera ao ver Eleazar prestes a morrer. Nadab grita pedindo para os soldados soltarem seus familiares. Moisés e Arão continuam caminhando em direção ao monte para invocarem a nova praga. Eliseba implora para Nadab se acalmar. Hur critica a atitude do rei. Zelofiade se apavora ao ver Abigail passando mal. Bina, Safira, Datã, Abirão e Corá chegam ao local da execução. Uri vê Leila. Bizalel e Huri corre para abraçá-los. Simut conta para Pazer sobre o encontro com Yuné na prisão. Moisés e Arão chegam ao pé do monte. Nefertari se mostra confiante no poder do faraó. Ramsés e Amenhotep rezam para os deuses egípcios. Mequetre, Amós e Apuki dizem acreditar que as pragas terminaram. Mesmo confiante, Ramsés é cauteloso e pede para Amenhotep não sair do palácio. Moisés e Arão seguem rumo ao topo do monte. Para surpresa de Leila, Uri conta que Yuné foi condenada à morte. Mesmo diante de todo o desespero, Joquebede mantém a fé em Deus. Ao ouvir Corá e Datã criticarem Moisés, Safira intervém e defende o profeta hebreu. Baquemut se irrita e agride um dos escravos condenados. Moisés e Arão finalmente chegam ao cume do monte. O escriba real anota as palavras ditas pelo faraó. Apuki grita provocando os hebreus. Os oficiais egípcios se preparam para iniciar as execuções. Do alto do monte, Moisés dá início à 7ª praga. O céu fica turvo, as nuvens se movimentam e o tempo começa a fechar. No local da execução, hebreus e egípcios se espantam com a mudança do tempo. Apuki esbraveja com ódio de Moisés. Baquemut e Queni abandonam o local temerosos. E Queni decide voltar e tira a corda do pescoço dos hebreus condenados. Joquebede agradece a Deus. Eleazar e Zelofiade desamarram os escravos. Ana se impressiona com o poder de Deus. Oséias diz para ela seguir com Judite para casa. Pazer e Simut tentam alertar Ramsés sobre a fúria do Deus dos hebreus, mas o soberano se irrita e esbraveja com o sacerdote e seu assistente.
O rei segue para o terraço do palácio e se espanta ao ver explosões no céu. Apavorado, Ramsés consegue notar a figura de Moisés no alto do monte. Todos ficam emocionados com o cancelamento da execução dos hebreus. Uri e Gaigi vão até a vila para saber como estavam Leila e Bezalel. Leila pede para Uri e Gaigi ficarem na vila, pois estarão mais protegidos da praga, mas eles decidem voltar ao palácio e a deixam entristecida. Jairo e Apuqui encontram com Ana na rua do comércio e a levam para casa. Iqueni avisa Ramsés que abandonou o local onde os hebreus seriam enforcados por conta dos trovões. Arrasado com a chegada de uma nova praga, Ramsés fica ainda mais raivoso. Bakhemut leva roupas para Ioné e ajuda a vilã a fugir do palácio. O céu fica cada vez mais escuro, e Joquebede avisa que os hebreus estarão protegidos. Safira fica preocupada com o sumiço de Bina e as crianças, mas é contida por Datã. Eldade passa mal e é socorrido por Miriam. Todos ficam assustados com as fortes trovoadas. Nefertari fica apavorada com o barulho dos trovões. Amenhotep entra no quarto da rainha muito assustado. Judite se perde de Ana e fica desesperada. Ela se encontra com Tais e a convence de ir para a vila dos hebreus. O único lugar seguro em todo o Egito. Trovões ecoam por toda a terra e rodamuinhos se formam nos campos. Pazer diz a Simut que precisa fazer algo e propõe apelar aos deuses egípcios. Apuqui e Jairo saem de casa para procurar Judite, e aflita, Ana também vai para a rua. Ioné consegue fugir do palácio com a ajuda de Bakhemut. Ana vai até a casa de Miriam procurar pela mãe, mas volta para a rua ao saber que ela não estava no local. Joquebede pega Finéias no colo, feliz por não ter sido enforcada. Tais e Judite chegam em casa e tentam convencer Mequetre e levar as crianças para a vila dos hebreus, mas o egípcio não gosta de ideia. Joquebede constata que haviam muitos egípcios nas ruas e conclui que o faraó não alertou seu povo sobre a praga. Ioné encontra com Corá e pede ajuda para ele. Revoltado com a vilã, o hebreu grita para todos que passam que a assassina da princesa Enutmir está livre. Quinta-feira, 11 de maio. Nervoso, Ramsés diz a Nefertari que não irá ceder. Ana e Oséias se encontram e se abraçam aliviados, mas Ana segue preocupada com Judite. Chuva de granizo começa a atingir fortemente o solo egípcio. De repente meteoros começam a cair do céu e focos de incêndio se espalham. Inclusive no palácio. As casas dos egípcios começam a ser atingidas por bolas de fogo e o desespero se espalha. Ramsés decide ir até o terraço do palácio para saber o que está acontecendo. Nefertari tenta ir atrás dele, mas é impedida pelo faraó. Ioné anda apavorada pelas ruas à procura de um abrigo. Ramsés observa a cidade ser destruída e fica apavorado. Uma pedra cai sobre a perna de Ioné e a deixa ferida. Desesperada sob a chuva de granizo, Ioné grita por socorro, mas não é amparada por ninguém. Sem saber o que fazer, Ramsés fica transtornado com a destruição da cidade. Nefertari tenta acalmar o filho Amenhotep. Pedras em chamas caem do céu e camponeses egípcios são atingidos. Em meio à chuva de fogo, Apuqui e Jairo correm tentando salvar suas vidas. Ramsés ordena que tragam Moisés e Arão ao palácio. Corá conta para Bina que viu Ioné andando maltrapilha pela cidade. O general Bakhemut ordena que Acheru acompanhe Iqueni na busca por Moisés e Arão. Uri se mostra descrente em Deus. Antes de deixar o palácio, Iqueni se despede de Caroma e Pepe. Auliabe proíbe Baque de sair de casa para visitar os irmãos durante a tempestade. Iqueni e Acheru deixam o palácio em busca do libertador e seu irmão. Apuqui e Judite se preocupam ao notarem que Ana não está em casa. Oséias, Zelofiade, Leila e outros escravos percebem que o mau tempo não atingiu o céu sobre a vila dos hebreus. Iqueni, Acheru e outro oficial correm para não serem atingidos. Todos na casa de Arão ficam aliviados e emocionados por Joquebede e Eleazar não terem sido executados. Iqueni lidera os oficias e eles seguem na missão. Miriam agradece a Deus e pede proteção para os irmãos.
Os oficiais egípcios finalmente avistam Moisés e Arão no alto do monte. Ramsés encontra com a esposa e o filho, e avisa que mandou chamar Moisés e Arão. E Queni avisa a Moisés que Joquebede não foi executada. Aliviado, o profeta aceita acompanhar os soldados até o palácio. Eldade se espanta com tanta destruição. Casas são arruinadas enquanto egípcios correm para salvar suas vidas. O fogo atinge a fachada da casa de Sena. Moisés, Arão e os oficiais caminham de volta ao palácio. E Queni fica surpreso ao notar que nada atinge os hebreus. Trancada no quarto do faraó, Nefertari se preocupa com seus pais. Ioné se arrasta pela cidade procurando abrigo, mas é atingida por uma bola de fogo e tem uma morte trágica. Ramsés recua e avisa a Moisés que libertará os escravos, se a chuva de pedra e fogo cessar. O libertador hebreu diz que atenderá ao pedido do faraó, mas o profeta diz saber que Ramsés ainda não teme o Senhor. Sexta-feira, 12 de maio, antes de deixar o palácio. Moisés se surpreende com as palavras de Queni. O oficial diz acreditar em Deus e pede proteção à sua família. Arão pergunta ao irmão se desta vez o faraó irá cumprir a palavra. Moisés diz não saber, mas avisa que o povo egípcio já pagou muito caro pelo erro de Ramsés. E Queni se emociona ao reencontrar Caroma e Pepe. Egípcios correm tentando se proteger em meio ao caos na cidade. Eleazar pede para os familiares manterem a fé. Moisés e Arão sobem o monte novamente. Eliseba e Joquebede se emocionam ao perceberem que a tempestade não atinge a vila dos hebreus. No santuário do palácio, Ramsés questiona os deuses egípcios. No alto do monte, Moisés ergue seu cajado e o céu se limpa. Ele e Arão olham para a cidade e se assustam com tantos destroços. Pazer e Simute deixam o templo e se espantam com a destruição. Nefertari fica aliviada ao notar que o tempo melhorou. Ramsés dá ordens aos oficiais tentando fazer a vida no palácio voltar ao normal. Simute e Pazer se deparam com Ioné morta entre os escombros. Moisés e Arão voltam para a vila emocionados e esperançosos, sonhando com a liberdade do povo hebreu. Moisés e Arão retornam à vila dos hebreus. Corá discute com os filhos e diz para que eles não acreditem nas palavras de Joquebede e Moisés. Bezalel e Leila se mostram preocupados com Uri e os outros amigos do palácio. Ana e Oséias continuam procurando por Judite e se abraçam apaixonados. E Queni descobre que Ioné saiu da cela e se preocupa com a reação que o faraó terá quando descobrir a fuga. E Queni avisa Ramsés que Ioné saiu e Pazer diz que viu o corpo da vilã na cidade. Ramsés ordena que os corpos dos egípcios nobres sejam embalsamados e os demais enterrados no deserto. Datã teme pela retaliação de Ramsés com o povo hebreu. Ana conta a Puqui que a vila dos hebreus não foi atingida pela tempestade e o deixa surpreso. Mequetre diz a Tais que a cidade está um caos e diz acreditar que talvez o Egito não consiga se recuperar. Preocupado com a filha, Pazer conta para a princesa sobre a morte de Ioné. A princesa se revolta dizendo que Moisés salvou a vida de Joquebede e levou-a de sua mãe por vingança. Baquemut diz a Queni que Ramsés prometeu a Moisés que libertaria os escravos caso a tempestade terminasse. O faraó organiza uma incursão à cidade para avaliar os estragos e é acompanhado pelos generais. Os hebreus temem por uma retaliação dos egípcios. Nadab, Abiú e Itamar retornar da cidade e dizem aos demais hebreus que o estrago foi muito grande. Moisés e Arão retornam para casa para alívio de toda a família. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor, se torne um inscrito nosso, em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas, mas para isso acontecer, você deve ativar o sininho, deixa um joinha e um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui. Te espero amanhã, Deus abençoe sua semana.